E o governo federal anunciou nesta quarta-feira um pacote de medidas para apoiar exportadores atingidos pelo tarifaço de 50% imposto pelo governo Trump. A medida provisória estabelece uma linha de crédito de 30 bilhões de reais para pequenas empresas que dependem principalmente do mercado americano para a exportação dos produtos. O governo ainda se comprometeu em buscar novos mercados para as empresas brasileiras. Sobre a tentativa de negociação com os Estados Unidos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que agora vai aguardar por uma iniciativa do país norte-americano. Uma reunião virtual que aconteceria nesta quarta-feira com o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, foi cancelada pelo governo Trump. E 2 semanas antes de ser preso, o empresário Sidney Oliveira, dono da rede Ultra Farma, havia feito um acordo com o Ministério Público de quase 32 milhões de reais. Segundo o MP, o empresário confessou ter atuado em organização criminosa para cometer fraude fiscal. No dia 5 de agosto, a Justiça foi comunicada pelo MP sobre a execução do acordo. O objetivo da defesa do empresário era que as investigações fossem encerradas após a assinatura do termo. Na terça-feira, o dono da Ultra Farma e outras 5 pessoas foram presas pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos, o GDEC, por suposto envolvimento em esquema de corrupção envolvendo fraude bilionária em créditos de imposto fiscal. O diretor da Fast Shop, Mário Otávio, e um auditor fiscal também foram presos na mesma operação. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, decidiu, durante um encontro com lideranças na terça-feira, não incluir na pauta desta semana a proposta sobre o fim do foro privilegiado. A discussão da medida fez parte do acordo firmado por líderes de alguns partidos, após uma manifestação pacífica que durou quase 48 horas, realizada por deputados no plenário da Casa na semana passada. A previsão dos parlamentares é de que os projetos da anistia e do foro entrassem em apreciação. No entanto, não houve definição para nenhuma das duas matérias. Líderes do centro, que antes se posicionavam favoráveis, avaliaram que o momento não é o mais adequado. E terminou nesta quarta-feira o prazo para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentar alegações finais do processo que tramita no Supremo Tribunal Federal, STF, em que ele é réu acusado de golpe de Estado. A primeira turma do STF tem um mês para estudar o caso antes do julgamento. Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, foi autorizado pelo STF a deixar a casa no sábado, dia 16, para realizar exames em um hospital. A autorização da saída foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes na terça-feira. Após a realização dos exames, a defesa do ex-presidente tem 48 horas para apresentar o atestado médico ao STF. Segundo os advogados, os exames são necessários para dar continuidade ao tratamento dos sintomas de refluxo e soluços involuntários sofridos pelo ex-presidente. E autoridades confirmaram que os corpos das 9 vítimas da explosão no Paraná foram fragmentados. Veja. E foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná a morte das 9 pessoas que estavam desaparecidas após a explosão de uma fábrica na cidade de Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba. Segundo a Secretaria, os corpos de 6 homens e 3 mulheres foram fragmentados pela explosão. Por meio de nota, a empresa Anex Brasil lamentou a morte dos colaboradores. Os 7 feridos já se recuperam em casa. O incidente ocorreu na manhã de terça-feira e pode ser ouvido a quilômetros de distância. Câmeras de monitoramento instaladas em casas da região registraram o barulho. As causas do acidente ainda são investigadas. Em 2004, uma explosão anterior na fábrica resultou na morte de 2 pessoas.